esta hermana. Vamos juntos aí. Todos encontraram? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Podemos ler? Dice así la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cierra tus ojos una vez más. Padre, te adoramos, te glorificamos y te alabamos. Reconocemos que palabras de hombres no son suficientes, no llenan nuestro corazón, pero la palabra que viene de ti, Señor, llena nuestra alma, nos alimenta, nos sacia, nos llena por completo. Por eso nosotros pedimos en esta noche, traiga las palabras que tu Espíritu tiene para nuestros corazones. Y desde ahora oramos pidiendo, Señor, rompe todo bloqueo, toda distracción, todo lo que viene para robar el enfoque de la palabra. Caiga por tierra ahora y venga el dominio y el temor del Espíritu Santo a nuestros corazones. Quien cree, dé gloria a Dios y tome asiento. Gloria a Dios. Tome tu asiento ahí en el nombre de Jesús, adorando y glorificando al Señor. Mis hermanos, estamos en los viernes hablando sobre una serie de mensajes sobre una iglesia viva que anuncia un Dios vivo. Y ahí hablamos ahí viernes pasado, ¿quién se recuerda? Sobre una iglesia viva en el camino de la muerte espiritual. Hablamos cosas sencillas, pero cosas fundamentales en la vida de una iglesia que desea servir a Dios y desea guardarse para no entrar en este camino. Dios tiene hablado mucho con nosotros. Hoy no será diferente. Vamos a hablar sobre la inconformidad, se dice así, de inconformarse con algo. Inconformidad de la iglesia viva. Y el Espíritu Santo va a hablar conmigo y contigo y va a ser una bendición. Una cosa nosotros tenemos que entender cuando miramos esta carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos que estaban en la ciudad de Roma. Estos hermanos tenían dos desafíos que luchar diariamente. Primer desafío, luchar contra la idolatría que estaba en la ciudad. El emperador, yo no sé exatamente el emperador que estaba en aquella época, si era Nero, pero la época de la mayor persecución de la iglesia en Roma fue la época que Nero era el emperador. Nero, en el ápice de la persecución, prende fuego en Roma y pone la culpa en los cristianos. Y ahí empieza una gran persecución contra los cristianos. ¿Por qué? Porque los emperadores decían que eran dioses, que no eran hombres. Entonces la iglesia de Roma tenía este desafío, porque sufría esta persecución, porque adoraba y glorificaba solamente un Dios, el Dios verdadero, el Dios Jesucristo. Entonces ya tenía naturalmente esta persecución porque ellos no adoraban al emperador. El segundo desafío que ellos enfrentaban, y ponga atención aquí para que tú entiendas por qué Pablo va a escribir estas cosas. Era un desafío cultural. La ciudad de Roma era la capital del imperio romano y ella sufría una gran influencia cultural de los griegos. Entonces, una cultura de libertinaje, una cultura de inmoralidad. Entonces, dos desafíos: la idolatría y la inmoralidad. Entonces, ellos estaban luchando ahí contra estas cosas. Y Pablo ahora está escribiendo la carta a la iglesia que estaba en Roma, trayendo palavras para dar uma direção para esta igreja. Vas a perceber, al leer esta carta, que hasta el capítulo 11, Pablo está
trayendo una parte teórica a los romanos, pero el capítulo 12 que nosotros leemos, Pablo ya entra en una parte prática, una aplicación de todo que él viene desarrollando en su carácter teológico en los 11 primeros capítulos de los romanos. Entonces el capítulo 12 empieza una nueva perspectiva, salir de la teoría y ahora entrar en la práctica. Por eso estos dos versículos que leemos son dos versículos fundamentales para una iglesia que no desea conformarse. Ponga atención en lo que Pablo está diciendo aquí. Ruego por las misericordias de Dios. Pablo está llamando la atención a los hermanos. Este ruego por las misericordias de Dios, Pablo está llamando la atención como si fuera una súplica, puedo decir así, una súplica, y también con el carácter de autoridad. Pablo está llamando la atención, hermanos, miren para mí, yo tengo autoridad para decir lo que yo voy a escribir, y esta autoridad viene por las misericordias de Dios que tengo probado en mi vida, y vosotros también tienen comprobado en la vida de vosotros. Pablo está escribiendo a un pueblo que ya conoce al Señor, pero él continúa llamando la atención. Hermanos, pongan atención, hermanos, miren lo que voy a decir, hermanos, lo que voy a decir es muy importante. Por la misericordia de Dios, nosotros fuimos alcanzados. Pablo está trayendo a la memoria de estos hermanos que la misericordia de Dios es el motivo por lo cual ellos son cristianos y están de pie. Una preguntita: ¿cuánto tiempo hace que tú te olvidaste de la misericordia de Dios? O mejor, ¿cuánto tiempo hace que la misericordia de Dios no se revela en tu vida? ¿Cuánto tiempo hace que tú no pides perdón a Dios por tus pecados? Y reconoce que si no es la misericordia de Él, como dice Lamentaciones capítulo 3, que se renuevan a cada mañana, porque grande es su fidelidad, ¿dónde estaríamos nosotros? Pablo está llamando la atención, hermanos, quiero salir de la teoría, quiero entrar en la práctica, estoy llamando la atención de vosotros, para que se recuerden de las misericordias de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que la misericordia de Dios perdió el sentido? Porque nosotros no podemos nos acostumbrar, ponga atención en lo que voy a decir, a estarmos en la iglesia y hallarmos ahora que no necesitamos de la misericordia de Dios. Una iglesia que es inconformada, una persona que es inconformada, va a mirar para su vuelta a lo que está en su alrededor y mirar a su corazón, a lo que está aquí dentro, su camino, lo que vivió, lo que está viviendo y lo que va a vivir. Va a saber, una persona que es inconformada y hace parte de esta iglesia, va a saber que todo lo que es, todo lo que ya pasó y ya venció es fruto no de su brazo y no de su esfuerzo, sino un fruto de la rica y abundante misericordia de Dios. O tú ya crees que tú eres bueno y tú no necesitas pedir perdón a Dios, porque una vez salvo, tú ya eres salvo para todos los tiempos. O tú crees que tú eres un ángel, porque a veces, hermanos, no sabemos. Hay gente, una vez en la casa de recuperación de drogaditos, donde mi papá era pastor, un chico llegó medio loco de la cabeza y dijo: yo soy el ángel Gabriel y estoy aquí, y yo lo quedé mirando. O tú crees que tú eres un ángel. Somos frutos de esta misericordia, y no hay como nosotros dejarmos muchas veces la teoría, la información y partirmos para algo práctico a respecto del Evangelio y de la palabra de Dios, sino recordarnos que tenemos que aclarar nuestra mente a respecto de la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Tú crees que tú ya estás bien o necesitas un poquito más de esta misericordia? Yo no sé usted, pero yo soy fruto de la misericordia y continúo caminando en ella. Pablo está llamando la atención. ¿Cuál es la respuesta que tú y yo
podemos dar a esta misericórdia que se manifiesta. Alguém disse um dia que quando a misericórdia de Deus se revela a alguém, esta pessoa cria em sua cabeça uma mentalidade de devedor. Eu sou devedor, eu estava em tinieblas, eu estava perdido, eu estava morto, pero vino a misericórdia de Deus, me sacou de las tinieblas, como dijo o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, me trago a sua maravilhosa luz. Eu estava morto, como dijo Pablo a los Efésios, capítulo 2, pero Cristo me deu vida, me ha ressuscitado de los muertos. Eu estava perdido, pero em Cristo Jesus entendi, Juan 14, 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós entendemos a misericórdia, temos esta mentalidade: eu sou devedor, eu não sou merecedor, eu sou devedor. É por las misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. Aleluia. Então Pablo está chamando a atenção de los hermanos: ruego por la misericórdia de Deus. E ele continua dizendo que apresenteis vuestros. Não, tu vas a dizer, abra a Bíblia, irmão, vamos aprender da palavra. Que apresenteis vuestros cuerpos. E aqui é algo essencial para alguém, para um povo, para pessoas que desejam serem conformados e participarem desta igreja. Algo sencillo que nos ajuda muito. Pablo está dizendo que apresenteis. E este apresentar significa apresentar-se, poner-se na presença de Deus de uma vez por todas, como uma mulher que se entrega a um homem no dia do matrimônio, se entrega e não vuelve atrás, como a igreja que um dia estará com Jesus Cristo em glória e vai ser entregue a seu novio amado, e ele vai convertir-se em el esposo de ella, e ella em la esposa del Cordeiro. Ele apresentar aqui é entregar-se sem reservas, uma entrega definitiva de nosso corpo ao Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, já entregaste tu corpo ao Senhor? Pablo está trazendo um alerta a nós outros. Hermanos, recuerden que Pablo dijo a los Coríntios: vosotros sois templo del Espírito Santo, vosotros son habitación de la presencia del Espírito Santo. Ou vosotros dão lugar ao Espírito Santo, ou vosotros dão lugar à carne. Pablo vai trazer esta consciência a los hermanos. Pablo também vai dizer a los tesalonicenses que nós devemos adorar a Deus em corpo, alma e espírito. Então, o corpo não é como os agnósticos que creem que tudo podemos fazer com nosso corpo, porque nossa alma já está garantizada em salvação. Pablo não está dizendo isto. Pablo está dizendo que nós devemos entregar definitivamente nosso corpo ao Senhor. E aí, já entregaste este corpo que Jesus te deu? Pastor, eu sou gordito, pastor, eu tenho que entregar também. Oh, hermano, tu crê que eu já não lo entreguei? Pero eu sou muito feio, pastor. Bueno, vamos entregando todos os dias. Deus não está pedindo o corpo bello, feio, delgado, gordo, não. Deus está pedindo este corpo, e aí Pablo vai trazer a natureza desta entrega, um sacrifício vivo, um sacrifício. Mira o que continua dizendo: santo e agradável a Deus. Pablo está ensinando aos irmãos a ideia que hoje nos cuesta entender. ¿Por quê? Porque estamos vivendo dias que o corpo é o instrumento do culto, ou seja, estamos cultuando a nosso corpo. Como assim, pastor? Mira quantos ginásios, irmãos, mira quantos tratamentos estéticos, e quita de aqui, e põe allá, e arregla aqui, e quita de los pelos do pecho, e põe na cabeça, né, dele, e vai arreglando todo.
No estamos viviendo días así. Pero Pablo está diciendo, el cuerpo de vosotros no es un instrumento a ser cultuado. Vosotros no están ahí en el medio de esta cultura que trae la idea que el cuerpo es el centro, el intelecto es el centro, pero vosotros no pueden conformarse con el lugar que vosotros están, con la cultura que vosotros están. Pablo está diciendo, hermanos, por la misericordia de Dios, ponga definitivamente vuestros cuerpos en las manos del Señor. Apresenten este cuerpo. Gastamos dinero con los productos cosméticos, ¿sí? Cosméticos, yo apuntei aqui. Cultuamos la belleza y también la fuerza. Pero la palabra de Dios nos enseña no cultuar este cuerpo, mas cultuar a Dios por medio de este cuerpo. Entonces yo te voy a preguntar, ¿tú crees que Dios no está interesado en el cuerpo que tienes? Hermana Celi se ríe. Bueno, los años pasaron, pero Dios aún sigue, aleluya. ¿Tú crees que Dios no está interesado? Entienda la mentalidad del apóstol de los gentiles aquí. Ellos utilizaban el cuerpo para la idolatría. Y Pablo está diciendo, hermanos, vuestro cuerpo no puede ser entregue a las cosas del mundo. El cuerpo de vosotros debe ser algo que también debe cultuar a Dios. Ojo en lo que estoy diciendo. Pablo en el versículo 1 está hablando del exterior. En el versículo 2 él va a continuar tratando otros puntos. Quede con la Biblia abierta. Hermanos, vuestro cuerpo también es un lugar de sacrificio para Dios. Hermanos, el cuerpo de vosotros también es un medio de alabanza, de adoración. Pablo está diciendo, hermanos, el cuerpo de vosotros también es un instrumento para la gloria de Dios, para levantar las manos, para alabar, para glorificar. No más entregar en la idolatría, no más entregar en las cosas que no agradan y no glorifican a Dios, las discotecas, las borracheras de la vida, las cosas que no glorifican al Señor. El cuerpo de vosotros deben ser presentados sin que vosotros lo quiten de las manos de Dios de vuelta. Aleluya, aleluya. Hasta aquí todo bien. Preguntas prácticas, ayúdame ahí. ¿Cómo mi cuerpo puede tornarse un sacrificio? Yo te voy a contar una cosita. Ya empieza cerrando la boca. La boca no está en el cuerpo. Entonces no hable mal de las personas que hacen parte de tu vida. Pastor, ¿y qué más? Tus ojos. No mire lo que no agrada a Dios y no glorifica a Dios. Por ejemplo, los hermanos no van a quedar mirando las mujeres en la casa. Tú ya tienes tu mujer, hermano. Va a mirar la mujer que Dios te dio, aleluya. Las hermanas van a mirar el hombre que Dios te dio. Pero pastor, todavía no llegó. Entonces mira al cielo y crea, Señor, envía, Señor, haz un milagro. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo voy a usar mi cuerpo para cultuar al Señor o para la gloria de Dios? Usando tus pies para llevarte a lugares que glorifican a Dios. Usando tus manos para tocar, para hacer algo que sea para la gloria de Dios, no para las cosas del viejo hombre o de la vieja mujer. Hacer cosas que alaben y glorifiquen al Señor Jesucristo y no que entristezcan al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, versículo 1, Pablo está diciendo, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este sacrificio no es como el sacrificio
del Antiguo Testamento, que el animal tenía que ser muerto para ser presentado. Pablo está diciendo, el cuerpo de vosotros es el sacrificio vivo. Vosotros van a vivir, pero van a vivir para agradar a Dios. Van a vivir, pero van a vivir para ser santos, para la gloria de Dios. Van a vivir, pero van a vivir como un sacrificio, como alguien que se entrega y no espera salir de las manos de aquel que ya los tomó por todos los siempre. Aleluia. Este sacrifício deve ser vivo e deve ser apresentado ante o altar do Senhor. ¿Por que deve ser santo? Porque a palavra santo significa ser separado, consagrado. Este sacrifício é vivo, pero também deve ser santo, consagrado, separado, e deve ser também agradável a Deus, como quando nós encendemos, quando no Antigo Testamento se encendiam os incensos ante a presença de Deus, quando a Bíblia diz que Deus se agradou do olor do sacrifício. Então deve ser agradável como o sacrifício que era apresentado no Antigo Testamento. Hasta aqui, glória a Deus. Amém. Pergunta: quando tu vienes a la casa de Deus, tu culto é vivo? Pastor, tu vas a hablar? Sí, hermanos. Se tu cultuaras a um homem ou uma mulher, quizás não teria uma cobrança sobre ti, pero a palavra de Deus está falando clarita com nós outros. Não estou inventando nada, está aqui, claro. Tu culto é vivo. Este culto continua já naquele lugar? Ou quando tu sai da igreja, tu põe outra roupa, outra cara, tu és outra pessoa e não vive mais cultuando e alabando Deus? Este culto é santo? Ou tu és daqueles cristianos que são santos solamente na igreja, que quando saem e chegam no lugar é o diabo que está já, não é o Espírito Santo? Pastor, pero tu não sabes, hermano. Eu não sei, pero Jesus sabe, e a palavra de Deus está aqui por nós. Se tomamos as decisões corretas e decidimos cambiar nas coisas que podemos cambiar, e no que não podemos, vem graça de Deus para nós, pero a decisão deve ser nossa. Este culto é vivo. Tu vida é separada para Deus, ou aún te gusta tomar em português decimos uns traguitos, umas bebidas alcoólicas para aliviar o dolor de tua alma? Tu vida é separada, ou aún estás escutando músicas que não glorificam a Deus, que te hacen bailar, pero não te hacen quebrantar-se na presença de Deus? Este culto é vivo, é santo e é agradável. Deus, tu conheces tu coração. Eu não te conosco por completo. Quizás tu digas que tampouco tu mesmo te conheces, pero Deus te conhece. Deus conhece a mim, conhece todos nós outros, conhece os irmãos que estão por internet. Glória a Deus. Nuestra vida é como um sacrifício agradável a Deus. Nuestras ações, decisões, motivações são apresentadas de maneira agradável. Ou quando Deus mira para nosso interior, porque os irmãos veem no exterior, tu estás sorrindo, estás guapo aí, de traje, as irmãs aí, llenas de las roupas, de las maquillajes e muitas cositas, los adornos, se habla, los adornos. Tu estás aqui, parece que estás bem, pero Deus te trajo aqui nesta noite para fazer-te perguntas como estas. Tu vida é uma vida agradável ante os olhos de Deus? Será que nós somos este sacrifício? Ou estamos apresentando, porque a palavra de Deus continua dizendo: hermanos, ruego por las misericórdias de Deus, que apresenteis vuestros cuerpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Será que vamos nos acostumbrar com estar aqui, pero allá é outra coisa, pastor? Tu não sabes minha realidade. Deus te pergunta:
allá afuera tú continúas siendo el cristiano que por lo menos representa por las horitas que estás aquí adentro. Pastor, pero enseñar de esta manera es Biblia, es palabra de Dios. Y si yo estoy equivocado, yo quiero que tú me muestres y me enseñes en la palabra y lo que estoy hablando que está equivocado aquí. ¿Será que somos, y yo pongo yo también ahí adentro, este sacrificio vivo, santo y agradable? Hay algunas preocupaciones que yo tengo como pastor y es natural. Yo pienso así: si en la casa de Dios me cuesta adorar a Dios, ¿cómo no será allá dentro de aquel hogar? Si aquí nosotros tenemos a veces impaciencia de oír la palabra de Dios, cuanto más orar en casa, hermano. Si aquí nosotros no podemos orar a veces oraciones cortas de 2 o 3 minutos, cuanto más allá cuando tú estás liado con muchas cosas, muchos trabajos que tienes que hacer, y dobla la rodilla y te recuerda que tienes que poner la ropa en la lavadora. El hijo empieza a gritar, el marido dice: negra, no va a hacer la comida. Si aquí nosotros pensamos, si aquí nosotros tenemos dificultad de estar en la presencia de Dios, ¿cómo vamos desear estar en el cielo por toda la eternidad, siendo un sacrificio vivo, puro y santo? Se me cuesta 2 horas, ¿cómo voy a desear estar toda la eternidad? No te asustes, hermana Ru. Bueno, somos así, hablamos como es las cosas. Eso me preocupa, y yo imagino que si tú deseas servir a Dios también te preocupa. Si queremos ser una iglesia inconformada, tenemos que entender: Dios quiere mi vida ante su altar. Y Él quiere recordarme que hay una misericordia que tiene poder de sostenerme. Pero la decisión de entregarme a Él es mía. Y yo tengo que luchar por eso, para poner mi vida y no la quitar de las manos de Él cuando la circunstancia empiece a cambiar. Y Él va a continuar diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está diciendo que la ofrenda de nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable es nuestro culto racional. Esta palabra culto ya conocemos. Racional es algo lógico, sensato, podemos decir así en español también, sensato. Trata-se de un culto ofrecido de cuerpo, de mente y de corazón. Un culto espiritual. Y aquí hay un contraste con apenas una ceremonia normal. Pablo está diciendo: ahora ya llamé la atención de vosotros, recordé vosotros de la misericordia infinita de Dios. Hablé con vosotros sobre la responsabilidad de presentar vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, puro, vivo, santo y agradable a Dios, porque este es vuestro culto. Oye, mira lo que Él está diciendo. Entonces el culto no es solamente la iglesia, pastor. No. El culto va a continuar cuando tú salgas de aquí. Oye, oh, gloria, hay unos cristianos ahí, aleluya. El culto va a continuar cuando tú te acuestes y quedes allá poniendo la manocita en el teléfono. El culto va a continuar mañana cuando tú te despiertes y te atrasaste y el Espíritu Santo está allí esperando por lo menos que tú hables con Él. El culto va a continuar, mismo cuando nosotros somos contrariados, mismo cuando a veces nos llama la atención, pero es el propio Dios hablando con nosotros. Este culto tiene que ser ofrecido de mente y corazón, y tiene que ser espiritual.
El propósito de Pablo decir que el culto es racional. Pablo está diciendo justamente esto, es espiritual. Y ahí yo voy a hacerte otras preguntas. El culto que estamos ofreciendo, por lo menos aquí, ¿tiene sido espiritual? Congregacional, iglesia, o te cuesta, ay pastor, levantar las manos, o cuando los hermanos están orando, tú estás así, con los bracitos cruzados, mirando, ¿qué pasó? Mira, la humedad. Mira, la hermana no limpió bien la iglesia hoy, y los hermanos están allá, Señor, salva las almas, cambia las vidas, y tú estás aquí, mira, ya se pasaron 5 minutos, el pastor hoy está emocionado. Este culto es espiritual. Estamos aquí para ofrecermos un culto para Dios, o este culto está siendo ofrecido a nosotros mismos, o estamos distraídos con las muchas cosas que están pasando por ahí, que aún no entendemos que el enfoque de la iglesia es el dueño de ella. Yo soy implicado con algunas cositas, y una de ellas es decir, vamos en la iglesia del pastor Marcelo. La iglesia no es del pastor Marcelo. Yo no compré la iglesia, no entregué mi vida por la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. ¿Entendemos? ¿Será que esto es algo que entendemos? ¿Este culto es racional o es solamente algo ceremonial? ¿Es espiritual? ¿Tiene vida en este culto? ¿O es un costumbre, un ritual, como en el catolicismo, que nosotros vamos allá, hay una agüita ahí para que tú, aleluya, te limpies? ¿Ah? ¿Dónde está la vida de Dios en el medio del culto? ¿Dónde está la adoración como sacrificio vivo, santo y agradable? ¿Dónde está el recuerdo de las misericordias de Dios? Pero Pablo continúa diciendo, versículo de número 2, quédate tranquilo que ya vamos a ir al final y continuamos después, semana que viene. Y no os conforméis a este siglo. Él está ahora diciendo que este pueblo que entregó su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, como culto racional, Pablo está diciendo, este pueblo no debe conformarse. Hay una palabra de Dios para ti en esta noche: no te conformes. Sea alguien inconformado en vivir un cristianismo teórico, sea inconformado en vivir un cristianismo superficial. Yo voy a oír la palabra y el Espíritu Santo te llamando por las noches cuando tú te despiertas, para que tú leas, para que tú aprendas, para que tú medites en la palabra y no solamente te alimentes en el domingo o en el viernes. Sea alguien inconformado. No te conformes, no te moldees en este padrón que hay por ahí en estos días, la cultura, la moda, las influencias externas que vienen para llevarte para lejos de Dios. Dios está diciendo, sea inconformado con este siglo. Este siglo tiene su forma, tiene su modelo, tiene su manera de ser. 3 características de este siglo, del padrón de este siglo. Relativismo moral. Lo que es error para ti no es error para mí, es relativo. O sea, la verdad de Aline no es la misma verdad que la mía. No quiere decir que yo no puedo convivir con ella, porque lo que es verdad para ella puede no ser para mí, pero yo tengo mi verdad y ella tiene la suya. Este relativismo moral trae una consecuencia para el pueblo que no desea conformarse. Lo que es pecado para uno no es para mí, pero yo respeto la opinión de él. Una cosa yo te voy a decir, ponga atención: lo que es pecado está en la palabra de Dios y no va a cambiar por mis gustos. Hay gente por ahí diciendo, no puedes. Una vez me dijeron,
No puedes predicar este texto de la Biblia aquí. No puedes hablar estas cosas aquí. No puedes decir esto. E outra vez me dijeron: lo que tu estás predicando é cultura, lo que tu estás dizendo é coisa de brasileiro. E eu quedei pensando, pero a Bíblia é tão clara a respeito de algumas coisas. E eu que desejo servir a Deus, a mim não me cuesta, porque me costava quando se diz assim, me costava quando eu estava perdido allá. Me costava porque quando eu estava em muerte espiritual, em miséria espiritual, tendo depressão, ansiedade, síndromes e complexos, a mim me costava já, naquele tempo, pero um dia Cristo me resgatou. En lugar de tinieblas vino luz, en lugar de odio vino amor, en lugar de rencor, de ressentimento vino a paz do Espírito Santo e o perdão de Ele. Agora não me cuesta, agora tenho Jesus em minha alma. Este mundo está ensinando o relativismo moral. Lo que é pecado para você não é para mim, porque o pecado é um conceito relativo. Não há um caminho, há muitos caminhos. Não há uma palavra, há muitas palavras. Pero a Bíblia diz, como já falei aqui, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesus dijo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e nadie vem ao Padre senão por meio de mim. Jesus está dizendo: eu não sou relativo, eu sou absoluto. E aqueles que desejam seguir-me não podem conformar-se com o que é relativo. Outra cosita, este mundo tem um padrão, relativismo moral. Outra coisa, uma ética situacional, posso dizer assim, circunstancial. Depende da situação ou da circunstância, eu vou ser ético, respetuoso com as coisas ou não. Ponga atenção. Cambiando a circunstância, cambia tua honestidade. Quando cambia a circunstância, cambia tus atitudes, ou tu tens um padrão celestial aí? Ponga atenção nisto. Dependendo da situação, tu vives ou não vives na palavra de Deus. É uma opção para ti, ou tu tens um padrão que não é do mundo, deste siglo, é de Deus, para a glória de Ele. Porque o padrão do mundo é este: quando nadie me vê, eu puedo. Eu posso roubar, posso mirar, posso fazer, posso tocar, posso fazer o que quero. Lo que passa é que se tem uma ética situacional. Quando os irmãos não estão, atuo de uma maneira. Quando estou com os outros amigos, as outras amistades, as outras companhias, eu atuo de outra maneira, porque estamos no padrão do mundo. Pero quando eu sou de Deus e eu vivo a palavra de Deus e não me conformo, eu sou o mesmo aqui, o mesmo allá com os outros. Estou aqui em Oviedo, estou em Brasil, estou em Equador, estou em Venezuela, estou em Portugal, estou em China. Donde eu estou, eu sou o mesmo. Com gente ou sem gente, com a consciência que não são as circunstâncias que definem quem eu sou, é Deus por meio de sua palavra. Este mundo tem formas, relativismo moral, uma ética circunstancial, situacional e um declínio de virtudes. Se diz assim, declínio, uma caída, algo que é, ajuda-me aí, declínio. Como? Declive, um declive de virtudes. Ou seja, já não é tão necessário ter uma boa virtude. Um declive de virtudes. As virtudes estão saliendo, dando lugar à falta de honestidade, de personalidade, de caráter. Em português, nós confundimos um pouquinho para o espanhol a palavra caráter. Caráter para nós é algo que tem uma boa reputação, uma palavra que define melhor uma boa índole. Não sei se existe em espanhol. Índole, uma boa índole. Caráter aqui significa algo que tem um temperamento mais sobresaliente. Aleluia. Então, este declive, como se... Não,
pero la palabra es completa. Declive, este declive de virtudes está sucedendo no padrão do mundo. A gente está quedando mais mala de lo que bueno, hermano. Não é assim? Pero Deus continua chamando a nós e a palavra continua dizendo: seja inconformado com isto. Pablo está dizendo aqui: não os conformeis a este siglo. Vosotros sabem que tem aí relativismo moral, declive de virtudes e uma ética situacional. Pero vosotros não têm que concordar com estas coisas. Vosotros não têm que moldear-se conforme este padrão. Pablo está dizendo: seja inconformado com isto. Há padrão do cielo e nós temos que entender. Agora não te assustes e ponga atenção aqui. Porque dentro da igreja temos situações como estas. Dependendo da situação, eu sou uma coisa. Dependendo da situação, eu sou outra. Se estou falando com alguém, parece os psicopatas que são um pouquinho assim, irmão. Cuidado aí, viste? Ojo. Tenha discernimento, por el amor de Deus. Quando está com uma pessoa é uma coisa, quando está com a outra, trata de outra maneira, não porque lhe gusta mais, senão por algo que há aí na personalidade, algo difícil que o Espírito Santo aún não moldeou, porque esta pessoa não deu lugar ao Espírito Santo. Pessoas que se dizem cristianas, pero são convenientes, posso dizer assim, coniventes, isso, coniventes com o pecado e sua prática, que siguen a palavra de Deus solamente quando conviene, ¿sí? Quando conviene em algumas situações que favorece essa pessoa, ¿entiendes? É claro isso para ti? É claro? ¿Entendes isso? Então, em la igreja também existe gente desta maneira, com este padrão do mundo, que aún Cristo não está governando em seus corações, pero a palavra de Deus continua aí: não os conformeis com este siglo, seja inconformado. Nós não temos padrão carnal, padrão humano. A Bíblia diz que a sabedoria humana é diabólica. Nós temos que entender: a sabedoria de Deus é paz, é alegria, é virtude do Espírito Santo. Há uma diferença muito grande e temos que entender que temos padrão. Este cristiano não deve conformar-se com o mundo ou com o sistema do mundo que está cambiando todos os dias. Lo que é equivocado ayer, hoje já não é. Há cambio aí que nós não entendemos. Lo que é para vergüenza de uma pessoa está sendo praticado à luz do dia e a gente está aplaudindo. Hoje vou fazer protesto. Eu não sei se há por aqui, mas em nossos países allá, vou fazer protesto. Aí quita a roupa e sai caminhando, como se fosse algo bonito. Misericórdia na manifestação, vou fazer uma manifestação e há gente que aplaude, irmão. Poderia ter aí uns 15 graus negativos e essa pessoa nascer, sabe? Por que não hace? Porque quer chamar a atenção e a gente está aplaudindo. Eu não sei aqui, mas o Brasil está vivendo uma crise no sentido político. A gente está desejando mais as coisas malas do que as buenas. E aí há uma luta terrível. Por quê? Porque estão seguindo padrão del mundo, padrão del mundo, modelo del mundo, as coisas del mundo e não os padrões de Deus. Tu e eu fuimos chamados a seguir a palavra de Deus e não sermos conformados com as coisas. Temos modelo absoluto, Jesucristo, que nunca vai quedar ultrapassado, nunca vai quedar para trás. Jesucristo é o mesmo de ayer, de hoje e será sempre amanhã. Ele é nosso modelo. Então, Pablo está dizendo aqui: não os conformeis, pero transformaos por meio de la renovação de vuestro entendimiento,
Pablo en el versículo 1 trata del cuerpo como sacrificio. Ahora Pablo está tratando sobre el cambio de la mente, de los pensamientos. No conformarse, sino transformar vuestros pensamientos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una transformación también. Y nosotros tenemos que entender, esa transformación viene solamente de dentro para afuera. Es eso lo que está escrito en el original. Esta palabra transformaos empieza de aquí para afuera, de dentro para afuera. Un cambio de interior que toma cuenta de todo lo exterior. Es lo que nosotros llamamos en el griego de metanoia o metamorfosis, un cambio de mentalidad, algo que está ahí, que ahora se cambia un concepto, una perspectiva. La Biblia habla de una manera más clara sobre el nuevo nacimiento. El viejo hombre ahora está sujeto al nuevo hombre que es dominado por el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo. Entonces este hombre tiene problemas, pero ahora él está dominado y el Espíritu Santo gobierna la mente de este hombre, una mente limpia. Salió la malicia y vino la limpieza del cielo y liberó la mente de este hombre y de esta mujer. La mujer que es nacida de nuevo, sale los malos pensamientos y viene un nuevo nacimiento. Ya no es más Areles, es la nueva Areles, dominada por el Espíritu Santo. No es más Mamere, no es más Liliana, Michelle, no, ahora son nuevas hermanas. No es más Diego, Cauã, Luis Miguel, no, ahora son nuevos hombres que están surgiendo porque fueron dominados por el Espíritu Santo y nacieron de nuevo. Entonces Pablo en el versículo 1, ponga atención, que a veces tú lees la Biblia y no entiendes. Pablo está tratando del exterior y ahora él trae la connotación para el interior. Vosotros apresentaron vuestro cuerpo, ahora presenten la mente de vosotros. Luchen contra la idolatría, ahora luchen también contra la inmoralidad de la cultura griega que está avanzando en la mayor capital de la actualidad en aquella época, que era Roma. Pablo está trazendo una palabra actual para los hermanos de aquella época, que 2000 y tantos años después es actual para nosotros. ¿Entiendes? Entonces Pablo está diciendo, no os conformáis, y también transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Una persona que es convencida, puedo decir así, convencida por la palabra de Dios, que entiende que debe abandonar prácticas que no glorifican a Dios. Por lo que entendió de la palabra, está empezando a dejar. Pablo va a decir a los efesios, aquel que mentía, deja de mentir. Aquel que adulteraba, deja de adulterar. Aquel que prostituía, deja de prostituir. Un cambio, porque una vez que yo entiendo la palabra, yo recibo la palabra. Si yo tengo esta palabra en mi corazón, yo no continúo más en la práctica del pecado. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes eso? Reciba esta palabra en esta noche, y tú serás libre de las ataduras que te están oprimiendo. Quizás es una batalla espiritual y el Espíritu Santo está diciendo, reciba la palabra, entienda la palabra, acepte la palabra, luche para practicar la palabra, y tú vas a dejar las cosas que están abriendo brechas para que el enemigo venga y haga un estrago ahí en tu vida. Entonces debemos ser inconformados, debemos ser también transformados, naciendo de nuevo, siendo convencidos por la palabra. Wiersbe, un comentarista bíblico, él dice, si el mundo controla nuestra manera de pensar, somos conformados, pero si Dios controla nuestra manera de pensar, somos transformados. Y ahí yo te pregunto, ¿tú estás siendo conformado o tú estás siendo transformado? ¿Quién está dominando estos pensamientos? ¿El sistema del mundo o la palabra de Dios? Lo que está guiando tu vida, tus pensamientos espirituales o carnales. Tercera cosa,
Devemos ter experiências com Deus. Inconformados, transformados, mas também tendo experiência, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Este evangelho não é um evangelho abstrato, puedo dizer assim, um evangelho de ideias. Não, este evangelho é concreto. Ele tem vida, e não é uma vida qualquer. Esta vida se manifesta por meio de mim, quando eu abro meu coração para que o evangelho venga. Ele não é teórico, este evangelho é prático. Oiga o que vou dizer: há muitas igrejas llenas de gente, llenas de informação. Entenda isto, pero pouca prática da palavra. Eu leio a Bíblia, sei que devo perdonar, mas quando me toca perdonar, é uma novela, irmão. É uma minissérie. É tempo, 15 anos para perdonar. Se Jesus vier, tu quedas, porque os que não perdonam, como vão ser perdonados? Pessoas, buenas estruturas, pessoas que têm diplomas e diplomas, pero a palavra está aqui, aún não descendeu para o coração. O pastor Marciano, que vai vir aqui ano que vem, que foi meu pastor no Uruguai, quando eu vi viajar, ele disse que quando a palavra está na cabeça, estufa o peito. Se diz assim? Estufa o peito. E me hace creer que eu sou melhor que toda a gente. Pero quando ela baja o coração, me curva. E reconozco que sou dependente de Deus e que sem Ele não puedo nada. Perguntas: a palavra está estufando o peito ou te estás curvando por causa da palavra ante a presença de Deus? Este evangelho deve ser experimentado. Tu tens que comprovar este evangelho, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Salmos 34:8 diz: ó, provad e ved que o Senhor é bueno. 1 Coríntios 2:4, mira o que Pablo vai dizer: mi palavra e mi prédica não foram com vosotros por palavras de sabedoria humana, sino por la demonstração, ou seja, lo que é externo, lo que é verdadeiro, lo que está manifestando por el Espírito Santo e por el poder. Pablo está dizendo: eu fui a ter com vosotros, a estar com vosotros, não em uma informação ou não em uma maneira teórica. Eu fui em vosotros, estive com vosotros, e o Espírito Santo se manifestou em poder, e a presença dele foi real. Este evangelho não é uma teoria, este evangelho não pode ser uma informação para ti e para mim. Temos que experimentar, temos que comprovar, temos que conhecer esta palavra, conhecer este Jesus. Nunca vivimos um tempo onde as pessoas são tão, há uma palavra em português que define isso, ajuda-me aí, sensoriales, que desejam sentir as coisas. E o evangelho é a manifestação de Deus. Quando tu predicas o evangelho, algo tem que passar, se é o evangelho de Deus, de Jesucristo. Então, eu conosco Jesus por lo que estou experimentando ou por lo que estou vendo a outra pessoa experimentar. Eu estou conhecendo um Jesus que se apresenta para mim ou um Jesus que se apresenta para outras pessoas. Eu te vou dizer que Jesucristo quer revelar-se a nós outros particularmente. Tu tens que ter uma experiência personal com Deus, entender, saber que Ele é Deus, sentir a glória de Deus, ser bautizado com o Espírito Santo, ser lleno de los dones, principalmente de los frutos do Espírito Santo, as virtudes que vienen de Ele. E solamente quando nós experimentamos, quando salimos da orilla do rio e começamos a mergulhar, vamos entender qual é a buena, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma vontade que está disponível, pero ella viene para aqueles que são inconformados.
são transformados e estão experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta vontade traz direções, traz garantias e certezas de que todo saldrá bem, porque eu estou nesta vontade. Entende? Primeiro Pablo tratou do exterior, agora ele está tratando do interior. Pergunta: eu estou experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou estou solamente escutando falar de ela? O Espírito Santo te trajo aqui nesta noite para engendrar em tu coração e en el mío esta inconformidade. Isso que a igreja que é viva tiene. Não vou a conformar-me. Mi cuerpo, mi coração, mi mente, mi alma é de Deus. Eu vou prestar em português, vou dar um culto vivo para Deus, santo e agradável. Minha mente vai ser inconformada com o sistema deste siglo. Minha mente vai ser transformada por a presença de Deus, que eu vou experimentar, eu vou comprovar e eu vou entender em minha vida qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que eu pueda caminhar em segurança, em paz, em la garantia que todo está em las manos de Ele. Será que Deus falou contigo nesta noite? Viernes que vem vamos falar sobre os resultados de la inconformidade na igreja viva. E aí vamos falar um pouquinho sobre os efeitos que, uma vez que experimentamos, que entregamos nosso corpo e somos transformados, inconformados e experimentamos a vontade de Deus e todo o que Deus tem, que efeitos isso tem, em quais são as áreas de nossa vida. E aí eu vou deixar para viernes que vem, se não quedamos aqui hasta a meia-noite, amém? Vamos orar? Póngate de pé, por favor. Em nome de Jesus, Deus bendiga a irmã Ana, que está em Niquelândia. Deus te abençoe, guerreira. Deus bendiga a irmã Mércia, a irmã Ednei. Deus nos bendiga, irmãos queridos. Um saludo. Vamos orar agora. E esta pode ser a oração que tu vas fazer, que pode cambiar as coisas. Eu não posso forçar-te, tienes que ser voluntário. Se tu puedes, cierra tus ojos en este momento. Recuerda de todo o que oíste hoje sobre apresentar nosso corpo, recordar de las misericórdias de Deus, o culto racional, a inconformidade, a transformação, o experimentar, e dê uma resposta a esta palavra agora. Aramashandokia sabakatakaya. Não há cautiverio, Senhor Deus, de la mente que pueda detener el mover de tu espírito. Rema santui cobeia sai quentofou. Não há bloqueio, não há distração. Tu palavra diz que tu palavra não vuelve vazia. Eu pido agora, Espírito Santo, visita este coração, visita esta mente, visita esta alma. Visita, Senhor Deus, tu hijo e tu hija, e traga del cielo sobre nós a consciência de las misericórdias de Deus, a consciência que devemos apresentar nosso corpo sem reservas, como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é nosso culto racional. Senhor, traga a nossa memória este recuerdo que devemos ser inconformados, transformados, e que há algo que nós podemos experimentar. Tu voluntade que é boa, agradável e perfeita. Espírito Santo, ajuda nós a caminharmos onde já não podemos caminhar mais. Traz vida, traz esperança, traz, Senhor del cielo, todas as condições necessárias para aqueles que vão tomar a decisão de serem inconformados, participando da igreja viva. Em nome de Jesus, nesta noite, receba graça del cielo, receba renuevo de Deus sobre tus pensamentos.
hasta tu salud va a salir de aquí restaurada cuando tú tomes la decisión que necesitas tomar, en el nombre del Señor Jesucristo. Mi Dios, rompe esta atadura espiritual, hace esta vida libre en esta noche para comprobar, para experimentar. Quita la ceguera espiritual, la surdeza espiritual y trae vida del cielo sobre nosotros. En el nombre de Jesús oramos y concordamos diciendo amén. Amén. Glória a Deus.